No episódio anterior você completou com a gente a volta na ilha de Elba. Agora vamos velejar por 16 horas até a Córcega, onde chegamos com a notícia de que o nosso bote novo ia ser entregue no dia seguinte, só que na Sardenha. Então velejamos, dormimos, curtimos uma praia e partimos buscar o nosso presente enviado pelos apoiadores. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir que você clique em curtir, e se ainda não for inscrito, se inscreve no canal, pois isso ajuda muito a gente a crescer. Hoje nós finalmente vamos embora daqui da ilha de Isola d'Elba. Nós vamos para Córcega, que é o lugar mais próximo, para depois chegar na Sardenha, que é o nosso destino final, porque a gente não vê a hora de voltar para aquele paraíso. Então, tô arrumando as coisas. Aqui o quarto do pequeno já não tem mais nada que caia. Embora ele não vai ficar aqui, ele vai dormir comigo lá na popa. Aqui na cozinha eu já tirei essa tábua, coloquei em cima de uma borracha, que é uma coisa que sempre cai aqui de cima. Aí depois eu coloco detergente, essas coisas dentro da pia. Ali já tá encaixadinha, as coisas estão tudo encaixadas, o carrinho. Ó, aqui também minhas coisas ficam tudo dentro de um cestinho, assim também não cai nada. Os porta-retratos quase nunca caem. Aí, ó, fiz a caminha dele aqui no meio. E aí, aqui fora, hoje não tem varal, iremos sem varal. Ó, arrumei as coisas aqui pro Beto, aí aqui tá o colete dele, a linha pra se prender. O meu colete do Domênico tá aqui dentro, ó, o dele tá ali e o meu tá aqui. Aí daqui a pouco o Beto vai levar o Google passear. E depois a gente já sobe o bote, sobe o motor. São 85 milhas no total, a gente tá aí calculando umas 15, 17 horas. A gente vai sair agora à noite, entre 8h30 e 9 horas da noite, pra sair ainda claro e pra velejar com calma, pra chegar lá durante o dia e não chegar à noite. Vai ser a primeira longa velejada do nosso pequeno. Filho, você vai aonde a mamãe ficou a gravidez inteira lá. I've been trying everything I can. Bom, fortes emoções por aqui, né? Tem uma galera saindo da ancoragem, uma galera, porque tem muita gente arrastando âncora. O Domênico tava dormindo, mas aí começou a subir bote, subir as coisas, ele acordou, tá acordado aqui na cama, pecado. Ó, esse aqui tá levantando âncora, aqui ó, saiu todo mundo. Esse daqui do lado tá com o motor ligado. O que foi pras pedras, pelo jeito saiu das pedras. Ah, tá ali ó, o catamarã. Tá ventando bastante, mas é o vento favorável pra gente ir, então a gente não quer demorar muito. 8h23, saída com sucesso. Na verdade estamos saindo da Bahia, mas tá claro, não tinha nenhum barco na nossa âncora. O pequeno tá assistindo ali um desenho, que ele fica tranquilo, só pra eu conseguir ajudar o Beto na manobra e tudo mais. Então eu deixei ele ali e agora já vou entrar e fazer ele dormir. Ah, e para os críticos de desenho, nós somos em 2 e eu preciso ajudar o Beto. Então assim, tem horas que não tenho o que fazer, eu preciso manter ele quieto de alguma maneira. E esse é o horarinho dele dormir. Se ele não tem atenção, ele começa a chorar muito. Então, problema resolvido. Então, críticos do desenho, quietos, por favor. Que os bons ventos nos levem até Porto Vecchio, na Córcega. I've been lying here for too long. I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. Hora de abrir a genoa. Tô aqui em posição. O Beto foi olhar o carrinho pra ver se tá na posição certa. Posso soltar? Tô soltando.
gente vai bem devagar, viu? A gente sempre abre um pouquinho, vê como é que tá. Daqui a pouco a gente tira o motor e aí a gente vai administrando. Não abre tudo de uma vez, porque não tem porquê. Vai aos poucos, que assim dói menos. I've been staring at the ceiling. I've been staying up all night. Estamos aí com um vento de aleta, tudo colocado, a vela tá colocada, tá tudo tranquilo. Agora eu posso descer com o meu modelito de oncinha pra deitar, e se o Beto precisar de alguma coisa, ele me chama e eu vou ficar lá com o pequeno. E o vento aumentou muito, tava tipo 25 constante, o barco tava andando a 7 nós, e aí eu comecei a ficar com medo, porque tá à noite, começa a fazer barulho, não tô preparada, vamos com calma. Daí a gente risou, e agora a gente tá andando a 4 nós com ela super risada. Porque durante a noite não precisa ter estresse, né? O Beto tá lá sozinho, tipo, senão nenhum dos dois consegue descansar, sabe? Então a gente tá só com um pouquinho pano andando a 4 nós, tá ótimo. Ô, sem vergonha? Ô, sem vergonha? Sem vergonha? Sem vergonha? Acordou? Dormiu bem? Hehehe. Bom, velejamos até o amanhecer, aí depois o vento acabou, o Beto ligou o motor. O Domênico me surpreendeu demais, porque à noite, quando eu tava ventando bem, quando tava dando rajada de 30 e pouco, o barco tava balançando muito, ele tava balançando de um jeito meio redondo, assim. E aí fazia barulho pra tudo quanto é lado, tudo, tempero caindo, panela despencou, tipo, tudo. E ele continuou dormindo, ele ficou dormindo na boa, foi direto até 2 da manhã, mamou, dormiu de novo, tipo, vida normal, nem parecia que tava acontecendo nada. E agora a gente tá com o motor ligado, ele também não tá nem aí. Hora da frutinha do Domênico, a cara que ele faz. É, tudo normal por aqui, né? Hugo, o que você diz desse irmão louco? Hã? Pra vocês verem que o Domênico não só dorme, não fica tranquilo. Tem os momentos que ele resolve pirar o cabeção e nada tá bom. Arranca os pelos do Google. São 1 da tarde, já se passaram 19 horas desde a hora que a gente saiu. Nós estamos perto de Porto Vecchio, que é onde a gente queria chegar, mas a gente deve ancorar antes numa praia, que falam que é mais tranquilo. Nós acabamos de chegar em território francês, nós estamos na Córcega. O Beto saiu já levar o Google a passear e eu fiquei aqui porque esse menino tava nanando. Mas é incrível como muda a cor da água, é incrível, a gente tá muito próximo da Sardenha, né? A gente tá bem no sul da Córcega e a água já é outro nível. A gente parou aqui com 5 metros de profundidade e a água clarinha, clarinha. E aí, amor, e agora você conhece mais um país. É? Você conhece a França agora. É, você vai comer uma baguete com manteiga?
Que delícia. Você vai dar um tibum nessa água? É. Vai combinar com os seus olhos, meu amor. Bom dia nesse paraíso, coisa mais maravilhosa deste mundo. Olha essa água, não dá, não tem nada parecido com aqui. Olha só os matinhos, olha essa água, gente. Os peixinhos estavam nadando até agora, vou jogar um pão pra eles. Ó a nossa âncora. Ó, o Domênico até veio pra ver aqui os peixinhos. Temos um problema. Eu e Domênico, a gente praticamente não está indo pra praia por conta do nosso bote que não dá mais. Eu vou mostrar ele pra vocês. Ó, ele está alagado, furado. A gente já tentou consertar, ó, tá cheio de Sikaflex, tudo. Então, nós vamos sair daqui da Córcega e nós vamos sentido ao Golfo Arante, que é na Sardenha, onde a gente já foi várias vezes. E lá a gente tem o pai da Federica, que é o Franco, que é o nosso endereço. E a gente vai buscar o nosso bote novo, porque os nossos apoiadores são os melhores do mundo e eles fizeram uma vaquinha dentro do nosso grupo para ajudar a gente a comprar um bote novo. Então, logo menos estaremos com um bote novo, felizes, seguros e Domênico podendo ir pra praia tranquilamente. Você vai ter um bote novo? Fala obrigada pros apoiadores lindos. Obrigada, apoiadores, vocês são demais. Papai liberou a gente de ir pra praia, porque ainda tá vazio, então dá pra ir bem aqui na frente com o bote, porque senão é lá do outro lado. A gente não pensa duas vezes, né, Domênico? Pegamos a sunga, vestimos biquíni, partiu praia. We talk about what's tough, not afraid to bring it up. We laugh when times are rough. All of is enough to carry us through. You bring me roses on a Tuesday, kiss me at the red light. We both like to walk down in Shelby Park. You hold my head at bedtime, you know my favorite wine. This is why we work, why it's you and I. In the middle of the day, you turn to me and say, come on, let's get away. Skip this town for a day, get behind the wheel and drive. We don't care about the time, with you by my side. I don't need to hide, I feel alive. Além de buscar o bote, né, no Golfo Arante, a gente viu que tinha uma previsão boa de vento, então por isso que a gente decidiu também ir tão rápido. Mas isso você vai ver no próximo episódio. Se você gostou, não esquece de clicar em curtir e considere se tornar um apoiador, pois é assim que financiamos os vídeos. Até a próxima semana, tchau e bons ventos!